Olá, pessoal! Boa noite! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Estamos começando agora para valer aqui a transmissão do nosso Fuzue, o nosso programa de quinta. Cultura, cidadania, humor e companhia, tudo junto e misturado. Nós estamos aqui reunidos finalmente junto com vocês para falar dos grandes temas da humanidade, para falar sobre cidadania, cultura, humor e companhia, tudo junto e misturado como tem sido os nossos dias, esses dias loucos de confusão, de muita bagunça, de tudo diferente, crianças que não vão para a escola, o escritório que vai para casa, a casa que vai para o escritório. É uma loucura, uma verdadeira bagunça, um verdadeiro fuzuê. E por isso nós estamos aqui juntos, você que está acompanhando a gente, obrigado, obrigado, seja bem-vindo. E nós vamos falar um pouco sobre as nossas questões aqui, desde os temas da contemporaneidade aos grandes temas da humanidade. E para isso nós juntamos um super mega time, que começa com ele, o nosso psicanalista de plantão. Ele, Abílio Alves. Boa noite, gente. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Fuzue. Então, eu vou trazer um pouco o divã para o meio dessa nossa discussão, para o meio do nosso Zoom. Vamos tentar aqui promover uma boa discussão entre psicanálise, contemporaneidade, cultura, enfim. Vamos lá, passo a bola. Depois do Abílio, ela, a nossa atriz, roteirista e humorista Camila Vaz. Oi, gente, tudo bem, galera do Facebook? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento amoroso e humor. Eu sou a parte do grupo da bobagem, então vocês não precisam levar a sério, vocês pensem o que vocês acharem melhor, tá? Não fiquem cabreiros comigo. Essa querida Camila, depois dela, a presença nobre, direto da Serra, a artista plástica e professora da PUC-Rio de Artes e Design, Gabi Guzmão. Salve! Bora fazer aqui uma brincadeira misturando arte, vida, cura, loucura. Vamos juntos, fuzuê! Depois da Gabi, a gente tem que ir para ele, o nosso ator, jornalista e roteirista, o rei de Copacabana, Marcelo Lino. Fausto, que cuide depois dessa. Boa noite, Facebook, boa noite, Tom Boy, boa noite, Mary Ellen. Bom, eu vou falar de cultura pop. Vou levar vocês pelo mundo kitsch, pop, retrô. Seja lá o que isso significa, né? Vamos lá. Coisas que só tem no universo de Marcelo Lino, que ele estará lá para a gente aqui, cheio de novidades. Depois do universo kitsch pop de Marcelo Lino, os grandes temas da humanidade, desde sempre. Com ele, o nosso biofilósofo Matheus Ferreira. Boa noite, pessoal. Grandes temas é o que teremos. Se a gente estava falando do universo, a gente pode falar dos grandes temas do universo. Se a gente vai falando de outro assunto, a gente também pode falar. Eu nem sei mais o que eu estou falando, mas a questão é a gente se manter nessa dúvida constante mesmo. Esse é o objetivo da filosofia e é esse o meu objetivo hoje. Boa noite para todos. Valeu, Matheus. Agora vamos para o nosso convidado especial de hoje, que a gente também tem que falar de meio ambiente. A gente brinca bastante, mas a gente também tem muitos temas sérios para abordar, e um deles é a questão do meio ambiente. Para falar de meio ambiente, a gente convidou o professor da Unesp, engenheiro e especialista em gestão ambiental, Ricardo Gabay. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que participam desse programa. Sensacional. Eu tenho a honra de ser o primeiro convidado do programa e o assunto realmente é um assunto fundamental para a nossa vida, para a vida humana, para a vida na Terra, polêmico, crítico na atualidade. Vamos ter muito assunto aí pela frente. Contem comigo. Valeu, Ricardo. E completando aqui esse combo do Fuzue, estou eu, Ale Valença, sou psicólogo clínico, ator e diretor. Estou aqui compondo esse pacote para a gente também conversar sobre as nossas relações, as nossas relações afetivas, pensar sobre a nossa contemporaneidade, também falar sobre neurociência, as questões de aprendizagem e sobre arte, música brasileira e
um pouco de tudo. Vamos, portanto, sem mais delongas, começar agradecendo, inclusive, ao pessoal que está aí acompanhando a gente na rede, na nossa página do Facebook. Começamos um pouquinho atrasados, mas é a estreia. Estamos aqui. Deixem aí as suas mensagens e perguntas, porque, inclusive, nós vamos começar logo agora falando, nesses tempos loucos, que cada um está na sua casa. Não pode mais abraçar as pessoas, não é normal abraçar as pessoas. A gente fica abraçando álcool gel, né? Cada vez que você sai do corredor, tem que voltar para casa. Se tem alguma pessoa, você já se esconde de novo. Então, as paqueras estão mais difíceis. Paquerar agora é só no mundo virtual, não é? E para paquerar no mundo virtual, a gente tem uma especialista que vai trazer essas novidades para a gente, e ela é Camila Vaz. Olá, galera. Bom, antes de tudo, eu quero deixar claro para as pessoas que eu tenho lugar de fala aqui no lance do relacionamento, porque eu dei uma pelejada, né? Eu tive vários ex-namorados, um povo aí que me fez sofrer. O que não quer dizer que tenha sido de todo ruim, né? Porque, afinal de contas, agora eu posso dar pitaco na vida dos outros com uma certa propriedade, com muito humor, né? Ganhando dinheiro com isso, não é mesmo? Que, afinal de contas, eu levo essas histórias lá para o palco, fazendo stand-up. Então, quero deixar isso claro. Não sou coach, mas entendo do babado. Então, eu vou começar falando sobre a paquera nas redes sociais, a paquera especificamente no Instagram, que, para quem não sabe, virou o novo Tinder, né? Os adolescentes aí, que ansiosos, né, usam os aplicativos mais convencionais. A galera mais adulta, a galera que é mais assim, vamos dizer, mais no mistério, que curte o mistério, vai ali no Instagram, curtir umas fotos do colega que ela não sabe quem é. Então, começo com a seguinte dica. Por exemplo, curtir fotos. Marcelo, você é do tipo que vai lá, sai curtindo, ou você curte mais ou menos? Eu curto uma ou outra foto. Geralmente, foto assim, da pessoa com a mãe, com o cachorro, entendeu? Para não dar muito na cara, entendeu? Você está interessado apenas no aspecto físico da pessoa, né? Tem que estar interessado também na essência, né, do ser humano. Entendi. Marcelo faz certinho. Porque você que vai lá e curte 200 fotos, você só é um chato alucinado, uma pessoa com problemas que precisa conversar com o Abílio. Porque você está realmente precisando de ajuda. Entendeu? É o paranoico. O que curte todas é o paranoico, né? É o paranoico. Você tem que escolher, assim, curte de 3 a 5, curte em doses homeopáticas, curte 2 hoje, 3 da manhã, que aí o sinal fica claro. E você vai lá, curte uma foto atual, curte um TBT, entendeu? Curte a foto com a mãe, que é legal, que aí prova que você está interessado não só na figura, né? Mas também no pacote, que é importante a gente deixar claro, que as pessoas vêm com o pacote. Se interessa pelo pacote que a pessoa apresenta. É legal. Aí você vai lá. Se você quiser manter ali tá afim mesmo da pessoa, eu pirei nessa pessoa, não conheço, tô afim. E aí o que você faz? Estabeleça um diálogo, porque relacionamento é diálogo, entendeu? Por isso que os meus não deram certo. Porque é diálogo, você precisa conversar com a pessoa. Então, faça uma brincadeira, o humor ajuda, né, você na paquera. Por exemplo, a pessoa foi lá, botou uma foto dela na praia, com pé na areia, você pode escrever lá, pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha, bota um ponto de interrogação, joga pro universo. Entendeu? Aí você espera ver se a pessoa vai responder para você, onda do mar. Se a pessoa botar aí, já é, né? A pessoa respondeu onda do mar, não deu liga. A pessoa tem que responder cervejinha, sim, adoro. E aí? E aí, deu liga. Onda do mar não dá liga. E você tem recurso de diálogo ali. Se você não quiser, eu não quero ir ali no feed mostrar para a pessoa que todo mundo vai ver. Porque é importante você saber que ali no feed está todo mundo, tá a galera da sua empresa, né? Tá a sua mãe. No meu, por exemplo, tem minha mãe lá toda hora, mandando corações e tal.
E aí, vai no direct, bota uma coisa engraçada, entendeu? Não vai lá, linda, acabou o assunto, ponto. Aí eu vou dizer, concordo. E pronto, né? Você tem que estender o assunto ali no direct. Importante você saber também que o que você escreve lá, a palavra não tem tom. Então, o outro está interpretando da maneira dele. Né? Uma coisa é você está falando frente a frente, outra coisa é você está escrevendo. A palavra não tem tom. Se sou Se eu for sou a fazer uma Ariana. piadinha, Camila, é legal colocar o KKK, né? Para você É, claro, RS, um ironia, uma GIF, né? piadinha. Um GIF, um negocinho, um negócio dançando É, ali e tal, que é animado. É bonitinho, não Ô, é? Camila, Ah, Camila, você acha que é importante, então, criar afinidades, é isso? acho, claro. Aham. Eu acho que é importante você perceber os detalhes. A pessoa que postou aquela foto, ela se preocupou em postar aquilo. Então, dá uma olhadinha no detalhe, vê se tem alguma coisa ali atrás, um quadro de um personagem. Você fala, porra, adoro esse personagem, vou escrever aquele negócio para ela. Aqui, ó, de referência. Né? Vamos ser um pouquinho mais cabeçudinho nesse approach. Não é uma coisa de quero comer. Quero comer, você vai ali no negócio e joga para o lado e pronto. Vai no Tinder. Né? Vai no Tinder, arrasta para o lado e pronto. Entendi. Ou seja, mais uma coisa que leva a gente para as redes. As pessoas paqueravam nas ruas, azaravam das ruas, azaravam nas praias. Agora ninguém pode ir para a rua, ninguém pode ir para a praia. Faz o quê? Vai azarar no Tinder? Não, com essas novas redes você já vai azarar numa outra estratégia mais cabeçuda pelo Instagram, cheio de estratégias da rede. E a rede nos leva o quê, Camila? Para onde vai depois das redes? Eu vou para muitos lugares, mas é melhor a gente não falar sobre isso. Então, vamos falar sobre o dilema, que a pessoa também tem esse dilema. A pessoa não sabe se vai ou se não vai também, né? Ainda tem essa questão, encontrei agora, vou, ainda não vou. É um dilema. E falando em dilema, tem um papo bacana para a gente, que é o filme Dilema das Redes, que por onde tem passado tem causado um burburinho em todos os países, porque ele não é à toa que ele tem causado burburinho. Ele realmente trata de temas polêmicos que vão desde as questões de privacidade, invasão de privacidade, passa pela questão também de autoaceitação, principalmente entre jovens e adolescentes, questões de depressão, e também influência na micro e na macro política. Vide as intervenções nas eleições dos Estados Unidos e do Brasil. Então, para a gente falar desse tema, que é um tema, a gente, aliás, tem eleição por aqui para a gente ficar antenado, tem muita coisa para a gente falar, e a gente começa por ele, o nosso psicanalista de plantão, Abílio Alves, e quero só lembrar o pessoal que, de repente, não assistiu o filme ainda, não se preocupe, você não precisa ter assistido o filme para acompanhar o debate. Se você tem rede social, se você tem Instagram, tem Facebook ou Twitter, você vai entender tudo o que a gente está falando e vai ver que é uma questão para a gente se preocupar mesmo. Abílio, é com você. Opa! Então, pessoal, amigos do Facebook, o filme é uma boa oportunidade para a gente fazer uma reflexão. Assim, desde que o mundo é mundo, que o homem cria coisas a favor e contra si mesmo, né? Tudo depende de como nós nos apropriamos dessas invenções, dessas ferramentas para, enfim, a utilizarmos na nossa vida, na nossa existência cotidiana. Então, o filme é uma boa reflexão sobre o modo como temos usado justamente a nossa vida, o nosso tempo nas redes sociais. É interessante alguns aspectos que o filme aborda. Logo no início, é abordada uma expressão que me chama muito a atenção, na verdade, duas, né? Que é o capitalismo de vigilância e a tecnologia de persuasão, que nos faz pensar como se nós vivêssemos num tempo em que há um grande olho que nos adivinha antes de nós mesmos, né? Quer dizer, um grande olho que está atento a, enfim, o modo como nós usamos e acessamos a rede social, e antes mesmo que saibamos o que estamos procurando e o que queremos, né? A própria rede social já nos oferta uma série de coisas, né? Dentro dessa perspectiva de um capitalismo de vigilância e uma tecnologia de persuasão. Ou seja, nós não sabemos mais o que queremos. Há alguém que sabe por nós. Esse é o ponto. Acho que isso é uma questão muito interessante para a gente discutir.
E uma outra, entre tantas que a gente pode abordar aqui, se houver tempo a gente aborda, é aquilo que eles colocam como a ameaça existencial que nós vivemos agora. E essa ameaça existencial, ela gira em torno dos seguintes pontos, né? Da manipulação nas redes sociais, caos em massa, que é uma questão também produzida a partir de algo que se propaga nas redes, o populismo, a alienação, a polarização, a gente tem falado bastante desse tema, né? A questão da solidão e a distração sem limites, ou seja, são aspectos também dessa ameaça existencial abordados no filme. Acho que com calma a gente pode falar mais disso, mas vamos passar um pouco a bola, vamos ver o que cada um pôde recortar desse filme que é interessante e que todos devem realmente assistir. Bom, chamou atenção, bastante atenção, é ficção, né? No filme mostra como ficção, mas é para ilustrar a realidade. O fato da garota, ela coloca uma foto com filtro e leva várias curtidas, mas alguém faz uma crítica, né? Se não me engano, a orelha da menina. E aquilo arrasa, vira um problema na vida daquela garota. Então, tem aquele aspecto que muita gente está fazendo cirurgia plástica para ficar com a imagem sugerida pelo filme, né, na rede social. Eu acho isso chocante e está acontecendo muito entre os jovens, né? Esse querer ser aceito, né? Eu preciso de like, eu preciso de uma grande quantidade de like. Tem causado até casos de suicídio entre os jovens. Sim, sim. Consegue fazer uma mediação entre o que ele posta e o que ele recebe, né? É como se instantaneamente ele fosse aquela orelha defeituosa, né? Ele mesmo não consegue fazer uma mediação em relação a isso, né? Então, esse tempo em que as coisas se dão também na rede social é muito perigoso, sobretudo para os adolescentes, que são muito imediatistas, né? Então, um comentário sobre a orelha se torna realmente algo absolutamente desastroso e monstruoso para esse adolescente, né? E isso é um aspecto também que a gente pode recolher justamente na própria clínica com adolescentes, como a rede social, muitas vezes, ela pode, de alguma maneira, oferecer esse perigo, né? Que é essa coisa instantânea, né? Não há mediação. O sujeito não tem como, talvez, criar uma certa subjetivação daquilo que se dá entre o que ele posta e o que ele recebe. Então, ele passa a ser aquele comentário do outro, né? E, portanto, ele é projetado a partir do que o outro o define, né? Não podendo mais ter uma visão de si mesmo, né? É um aspecto perigoso, realmente, né? E é um outro que está cada vez mais potente também, né, Abílio? Porque se a gente pensa uma relação de alguns anos atrás, a aceitação sempre existe, sempre existiu. O ser humano vive de aceitação, ainda mais quando jovem. Mas as redes sociais acabam potencializando isso na medida em que a pessoa se expõe por um número maior de pessoas, tem as questões de filtro, e ela acaba recebendo, às vezes, comentários negativos de pessoas que ela mal conhece, né? São pessoas que ela desconhece e que estão atacando, às vezes fazendo brincadeiras e piadas, ou seja, não é mais o seu próximo. Você não recebe a sua crítica do seu próximo, você recebe a crítica ou está exposto à crítica de muita gente, né? A gente, outro dia, estava comentando a questão de cancelamento das celebridades, mas existe esse tipo de quase cancelamento também, que é essa tiração de onda, porque a pessoa se expõe e na rede é muito mais potente, né? O pessoal lá no chat, se eu não me engano, sem te interromper, ele está perguntando muito também sobre como se proteger dessas questões de invasão de privacidade. A gente vai falar nisso mais na frente ainda, mas esse olhar sobre o outro, né, de que cada um tem, que está fazendo tão mal saúde, que a gente também está cada dia mais exposto, eu acho que isso é uma questão que o filme também coloca muito, né? O objetivo das redes sociais é prender você cada dia mais dentro da rede, ou seja, é viciar você. Como um dos
acho que é o diretor de ética do próprio Google, diz: não se engane, se você está acessando algo de graça, tenha certeza, não é de graça. O produto é você. Quem está sendo vendido é você, né? E na medida em que você é o vendido, eles querem cada vez mais a gente no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Gmail, porque isso vale dinheiro, né? Então eles querem viciar as pessoas numa verdadeira no moto contínuo de onde a gente não sai e fica cada dia mais dependente. Tem formas para tornar as pessoas mais dependentes desse comportamento. E me deixou muito... Desculpa. Fala, Marcelo. Não, inclusive tem uma fala que é interessante, que apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários, que são a de software e a das drogas. Eu achei isso bastante pertinente, entendeu? E ilustra isso que falou mesmo. Boa. O que me deixou refletindo também foi como a gente se tornou refém disso tão rápido, né? A gente sequer questionou, a gente simplesmente foi lá, mergulhou nesse buraco aí, negro, se jogou e nem pensou, né? A gente virou um bando de refém ali, consumindo, sem nenhuma reflexão. É impressionante isso, né? O tempo que isso levou. É muito rápido para a gente se tornar refém, né? Teve o caso do cara que é o programador do Facebook, que aparece nesse filme, que ele era responsável pela estratégia de deixar a galera viciada. E no final ele começou a se sentir viciado, ele começou a ter sintomas de vício mesmo, que ele botava o celular longe e ele mesmo se tremia e ia ter que buscar o celular, que não aguentava. Ele mesmo que conhecia o algoritmo do negócio caiu no vício. É interessante, né? O que a Camila falava, né? Nesse tempo tão rápido que se dá entre nós nos tornarmos de consumidores a consumidos. Nós somos o produto consumido na rede social. Então, esse tempo em que nós viramos, né? Nós trocamos de lugar entre sermos consumidores e sermos consumidos, né? É impressionante. Isso é um aspecto também que a gente pode refletir, né? Eu acho uma coisa curiosa isso de que, enfim, tem essa dimensão de que o dilema das redes sociais, ele já é um dilema social, só que recolocado em um outro espaço. Então, assim, de certa forma, né, nós somos sempre reféns da questão da nossa sociabilidade, porque não existe ser humano que vive sozinho. E só que a gente começa a entrar, então, no momento em que a nossa sociabilidade é sempre necessariamente mediada por essas grandes empresas que controlam essas tecnologias de interação. E aí, nesse momento, você vê que, para você poder ter acesso ao mundo social, né, a nossa forma de trocar, interagir com pessoas de todas as partes, você está sempre passando por eles. Você começa a ficar dependente de uma entidade que, a princípio, se coloca como uma entidade quase filantrópica, mas que claramente não é isso, né? Senão eles não seriam as empresas mais lucrativas do mundo inteiro. E como o Ale colocou, né? Se aparentemente tudo isso está me sendo dado de graça, esse novo poder de acessar todas as pessoas do mundo, então o que eu estou dando em troca, né? E é isso que a gente está descobrindo, né? E a gente acaba ficando dentro de um dilema, eu acho que essa é um pouco a questão do filme, porque, assim, tem muita gente que diz, sai das redes, vamos nos revoltar. Mas como é que você vai sair da rede e continuar participando, né, do mundo social como ele se apresenta hoje? Porque, sinceramente, não dá, né? Essa coisa de vamos todos sair e vamos marcar e tentar se encontrar, eu não sei, né? Acho que não tem mais volta atrás, né? Você se sente um isolado, um idiota social, no sentido de um isolado da sociedade, no momento que você tenta interagir com as pessoas sem participar dessas novas tramas, né? Essa palavra, né, tramar, né, me faz associar diretamente a relação entre as redes sociais e a rede como um lugar de pensamento, né? Eu comecei, logo depois que eu vi o filme, eu fiquei com essa associação livre associação de palavra,
e deitei na rede. E aí, quando eu deitei na rede, eu fiquei... e deitei na rede tipo meio sem o celular por perto e comecei a entrar numa digressão assim sobre algumas dessas questões e comecei a pensar na técnica, que eu acho que é um papo que joga muito contigo também, sabe, Matheus? E aí eu fui pensando nessa questão da técnica e lendo um pouco sobre isso e tudo mais, e nesse pensamento da técnica como um meio para atingir um fim, ao mesmo tempo a técnica como algo que é uma habilidade do homem. E me lembrei de uma fala do Tristan quando ele fala da bicicleta, e que essa fala se refere a um papo do Steve Jobs, que ele dizia que o computador era a bicicleta da mente, né? Então, assim, a gente pensar que a técnica ela tem essa generosidade, e a gente vive todas as revoluções pelas técnicas, cada era técnica faz parte de uma mudança de comportamento, tá? Mas e aí eu faria uma distinção entre o que é a tecnologia, o computador e as redes sociais, né? Porque é onde a gente se emaranha, é onde a gente fica, essa trama, a gente entra nessa trama e ela captura a gente, né? Então, assim, a rede tem essa ideia da rede que pesca, do peixe que prende o peixe na rede, e a gente vira meio esse peixe nessa rede, né? E pensei nisso por causa da história da trama, da rede, desse vocabulário todo, né? Quero só dar um oi aqui para o pessoal que está acompanhando a gente aí, diretamente das redes e está das redes. Obrigado aí por estar participando aqui com a gente, assistindo aí o estreia do Fuzuê, a Silvia Freire, Marlene Silvia, Maria Cecília Bretas, Ângela Bittencourt, Cláudia Márcia, Luciana Vaz, Marlene Silva, Lélia Carvalho, tantas outras pessoas, não está conseguindo dar conta de todo mundo aí, mas quero avisar também que semana que vem tem mais, semana que vem a gente começa no horário certinho aí, 9h30 da noite. Hoje deu um pequeno erro no início da nossa transmissão. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o nosso super time do Fuzuê, discutindo as redes sociais, o filme Dilema das Redes, com o psicanalista Abílio Alves, a atriz e humorista Camila Vaz, o nosso querido jornalista e ator Marcelo Lino, o biofilósofo Matheus Ferreira, o nosso convidado especial Ricardo Gabay, e a artista plástica, professora da PUC, Gabi Guzmão, e eu, Ale Valência. Quase fiz uma fusão biológica e biogenética entre os vários nomes agora, mas como é uma bagunça, é um fuzuê, está quase valendo. Eu queria lembrar, ou melhor, perguntar a vocês, fazer um fato ou fake aqui, porque a gente está muito no meio dessas confusões diárias que sempre aparecem notícias falsas, e um fato ou fake relacionado ainda ao nosso querido filme, né? O Dilema das Redes, que é o seguinte: o Tristan Harris, que é o designer ético do Google, ele levantou, né, que 2 bilhões, vou repetir, 2 bilhões de pessoas seriam afetadas pelas notificações de e-mail diariamente e teriam pensamentos que não queriam ter diante dessas notificações. 2 bilhões de pessoas seriam afetadas por essa notificação e fariam coisas que não queriam. Isso é fato ou é fake? É fato. Eu voto no fato. Fato, Ganso. Quem assistiu o filme tem na clareza que é fato. E isso significa, né, que eles estão manipulando o comportamento. Acho que essa é a grande questão do filme, e que ele diz: a gente quer fazer mudanças sutis. Nós queremos que você mude seu comportamento sem que você sequer perceba que está mudando. A gente quer que isso ocorra de uma forma inconsciente. Falou inconsciente, a gente lembra de Freud. Lembra de Freud, lembra de psicanálise. Lembrou de psicanálise, lembra dele. Abílio Alves, nosso psicanalista. Diga aí, Ale, para onde vamos, então? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão de como que esses movimentos atravessam o inconsciente da gente e vão sendo incorporados, né? E como que atuam esses conteúdos para invadir no nosso inconsciente, que me lembra, inclusive, a gente pode falar depois do filme A Origem também. É esse mecanismo, né, instantâneo de urgência, né, ao qual o sujeito é levado, né? Ele não tem, entre o olhar e o elaborar não há um tempo. Entre o olhar, o elaborar e o concluir
é como se esse tempo fosse encurtado, como se fosse apenas da ordem de um instante, né, em que o sujeito precisa, de alguma maneira, decodificar aquilo que ele recebe na mensagem e reagir. Então, é um tempo instantâneo que não permite mais aquilo que a gente chama de psicanálise do tempo lógico, né, que é o instante de olhar, tempo de compreender e o momento de concluir. É como se o sujeito perdesse a capacidade de elaboração e ele fosse, né, justamente do primeiro momento, do instante de olhar, direto a esse momento de concluir. E aí o que acontece é que ele perde justamente a capacidade de elaborar, de poder agir a partir dos seus próprios elementos subjetivos. É o que a gente começa a ver quando, justamente, Marcelo lembrou bem, né, basta uma mensagem colocando ali um defeito na orelha da menina para que aquilo se torne realmente uma verdade, uma realidade absoluta, com a qual, então, ela passa a... Ela é essa orelha defeituosa e ela não pode mais ser outra coisa, ela não pode se pensar de outra forma, porque ela está completamente absorvida ali por aquela mensagem, aquela informação instantânea. Então, a abolição de um tempo de elaboração na rede, isso é uma questão muito importante, ao meu ver, no que diz respeito a essa alienação. Não sei se vocês concordam. Ok, Abílio. Esse é um tema que a gente ainda vai voltar aqui, a gente ainda vai falar de Dilema das Redes hoje, daqui a pouco tem dicas de séries e filmes, vamos falar também sobre as questões ambientais no Pantanal, modificações da lei, vamos falar de arte dos povos originários e temos muito mais aqui, tá? Então fique por aí e a gente agora vai falar sobre a psicanálise lembra narcisismo. Então, vamos falar de ferida narcísica com ele, o nosso grande homem dos temas da humanidade, o biofilósofo, doutorando pelo IFIX, da FRJ, Matheus Ferreira. Olá. Não, eu acho uma boa deixa, inclusive, tanto isso que o Abílio estava falando, quanto também antes o que a Gabi falou dessas questões das tramas e tal, porque eu acho que uma coisa interessante nesse processo, o que eu quero trazer aqui é uma ideia que um filósofo que se apresenta como um filósofo da informação, o Luciano Floridi, para falar o nome dele no italiano e ter essa oportunidade sempre divertida de falar desse jeito. Mas ele vai trazer essa ideia de que a gente tem uma quarta revolução ou uma quarta ferida narcísica, né, que é uma forma como ele poderia colocar, porque ele está pegando essa ideia do Freud. Então, essa história, eu acho que ela tem muito a ver com trama, porque é a história de como os seres humanos, né, nós percebemos que a gente não estava no centro, nós não éramos uma unidade, um átomo sozinho nesse mundo, mas que a gente estava sempre em relação a várias outras coisas. Então, a primeira revolução que ele coloca, né, que seria, nas palavras de Freud, essa primeira ferida narcísica, foi colocada pelo Copérnico, quando ele disse, sinto de dizer que a Terra não é o centro do mundo, mas o sistema que nós vivemos, né, ele é heliocêntrico, então nós giramos ao redor do Sol. Então, a Terra sai do centro e a gente coloca o Sol nesse centro. E no segundo momento, a segunda revolução é localizada no Darwin, que ele vai dizer, o ser humano não é o centro da criação. Na verdade, existem uma série de espécies e de organismos que evoluíram conjuntamente, o ser humano é mais um deles, só mais um. A terceira, então, seria essa do próprio Freud, que quando Freud cria essa história, ele diz, a minha é a terceira. Um cara realmente muito humilde, o Freud, mas ele vai colocar, então, nesses termos de que nós não somos nem senhores de nossa própria consciência, porque existe uma série de processos inconscientes os quais estão, né, subjacentes ao nosso processo consciente, é isso que a gente pensa como as nossas decisões conscientes. Então, o Luciano Floridi vai dizer, mas a gente tem mais uma que já se deu, já aconteceu e está aí, que ele vai localizar isso, o início dela, digamos assim, no Alan Turing, que foi um cara importante, inclusive tem filme dele também, dá para recomendar, O Jogo da Imitação, que é um cara importante nessa história da origem da computação. E ele vai dizer que com os computadores a gente percebeu que nem o pensamento, né, nem o pensamento estava assim
tão preso na nossa cabeça, em nós mesmos. Ele vai falar que existe uma infosfera, né, uma esfera informacional, e o ser humano individual é só mais um elo delas. E hoje em dia, né, a gente tem não só outros humanos, como a gente já tinha antes, como várias máquinas e computadores, e nós estamos numa rede gigantesca. Então, é uma trama. E eu acho que isso coloca para a gente, de novo, esse dilema, que é a questão de que nós não podemos viver sem essa trama. Nós somos mais um elo de uma enorme rede de informação, e para a gente viver na sociedade da informação, nessa sociedade hoje em dia que é tão complexa e tão organizada, com tantos conteúdos, né, sendo produzidos ao mesmo tempo, a gente precisa interagir com essa rede. A gente não pode tentar sair dela, né? Acho que essa é a questão. Como é que a gente consegue conviver nessas redes de uma forma mais saudável, talvez? Enfim. Eu acho que essa tem sido a pergunta que as pessoas estão também fazendo aqui pelo chat. E queria saber assim, aqui cada um gasta mais ou menos quantas horas por dia distribuído aí nas redes sociais? Em média, assim, mais de 2 horas por dia? Marcelo Lino? Olha, eu acho que hoje em dia mesmo, mas eu já fui bem viciado em Facebook, bem viciado mesmo. Facebook já é o seu postei preferido, muita. né? É o meu preferido porque o Facebook te dá a opção de texto, e eu sou chegado num textão. Então, crônica. Então, quando o pessoal gostava, e graças a Deus gostavam, eu ia escrevendo mais e mais e mais. Hoje eu já não escrevo tanto assim, mas com certeza o Facebook, pela opção do texto. Tanto ler texto como poder escrever também. Eu tenho conversado com algumas pessoas aí sobre o Instagram, as pessoas dizem, mas eu chego lá no Instagram, tem o quê? É só ficar passando foto, parece um álbum de fotos, né? Você fica vendo as pessoas, ninguém discute absolutamente nada, mas eu acho que isso é uma questão de idade, porque eu acho que a galera mais jovem adora o Instagram. Eu já vi um movimento de Camila vai, já vou perguntar para ela também quanto tempo ela passa, o que ela prefere, se ela é mais do Insta, se ela é mais do Face ou se ela é mais do Tinder, sabe-se lá. Não, o Tinder eu já saí, me livrei dessa desgrama, que eu não mereço isso. Ninguém merece aquilo, nem eu. Você nem eu mereço. Você é mais do Face, passa quanto tempo no Face ou em redes aí, Camila? Eu passo, no geral, umas 3 horas, mas é porque é a minha fonte de trabalho também, né? Onde eu alimento ali, escrevo, pego coisas também, referência e tal, e também jogo meu trabalho ali, porque a rede também para o ator, nesse tempo de pandemia, virou palco, né? Para a gente virou palco. O Stories é palco, você coloca alguma coisa ali de texto para o cara saber que você escreve, que você não está de bobeira, vira uma ferramenta de trabalho. Então, eu fico mais ou menos 3 horas, paquerando bem menos. 3 é boa. Vou falar nisso, linkando um pouco com o que a Camila falou, se você está paquerando um ator ou uma atriz, por favor, curta o trabalho dele, entendeu? Olha só. Assistam as lives que ele participa. Você ganha a gente. Olha só, aqui no nosso chat do programa, o pessoal está bem dividido. Mas a maioria preferindo o Facebook. O Vânia Carvalho prefere o Facebook do que o Instagram. Anja Bittencourt, nossa querida Anja, olha aí, rede para mim é trabalho. Marlene Silva, eu tenho boas ideias, mais do pensamento. Luciana, isso me faz lembrar as competições de jogador de xadrez Kasparov e o computador. Uma boa lembrança, a homem versus máquina. O pessoal agora para o Kasparov acho que está mais difícil, né? E Alessandro Moça, Facebook, estou quase saindo, não saia. O Facebook vai sentir falta, você ainda mais agora. Ricardo Gabay, que está quieto lá com a sua bateria atrás. Ricardo, você já passou mais tempo aí no Insta, no Facebook? Como é que anda? Mas eu não sou o cara do Insta, não. Na verdade, eu estava até pegando as informações com a Camila e estava querendo tirar umas dúvidas com ela. Mas de namoro ou de outra coisa? Não, eu não estou acostumado com Insta, eu não sei qual é a onda dele, parece que é ficar vendo foto. Eu entro 30 segundos, me cansa. E, sabe, essa questão que ela falou do relacionamento, isso até aconteceu comigo, por um acaso, mas, por outro lado, começou a pegar mal para mim porque eu não frequento, eu não curto mais muito, eu demoro para responder. Aí fica
Tudo errado, Ricardo, tudo errado. Depois eu converso com você, tudo errado. Olha, o pessoal aqui está dividido, a gente fala tem Twitter, Facebook e Claudete Jucá, diretamente lá de Ceará, Fortaleza. Bem-vinda aí, Claudete. Obrigado pela presença. Prefiro o Facebook. Acho que quem gosta de conversar e trocar ideias acaba preferindo o Facebook, talvez por isso as pessoas mais jovens fiquem ali nessa, né, de postar a beleza, aquilo que a gente falou até no início, em relação às imagens, e que a gente nem teve tempo muito de falar hoje, mas falou um pouco já da dismorfia, né? As pessoas que não aceitam a sua fisionomia, o seu rosto, trocar. E o Instagram tem muita questão da imagem, o Facebook tem mais a questão das ideias, das redes, de tecer tramas. E falando em tecer Agora, Ale, eu sou bastante viciado, bastante, no YouTube, cara. O YouTube, eu viajo no YouTube. O YouTube eu acho que eu gasto, se deixar, eu gasto o dia inteiro, cara. vai emendando um no outro com aquela sugestão, que aliás fala no filme, das sugestões que vão sendo geradas também pelo próprio programa, né? É. E ele vai ficando cada vez melhor nisso, né? Isso é uma coisa, para mim isso é um dilema, assim, porque ele saca o que a gente quer, né? É. Mas isso é bom também, né? É verdade. Pois é. Olha, as pessoas lembraram aqui do grande barato do Facebook, que é o Facebook me salva de tudo, porque ele lembra os aniversários. Boa. Boa. Fábio Braga mandou essa. Mas falando em tecer redes, tecer tramas e natureza, a natureza das pessoas e outros tipos de natureza, a gente tem que passar aqui também a falar, e que a gente vai falar ainda mais ainda sobre as questões ainda do Pantanal e meio ambiente, mas tem as questões da arte dos povos originários também, que é um outro tipo de trama, né? É um outro tipo de rede, é um outro tipo de relação diferente dessas que a gente está tratando aqui, que a gente falou muito dessas redes tecnológicas. E a gente também está se perguntando como viver de outra forma, né? Como sair disso? Talvez a gente possa, de alguma maneira, ter um outro viés através do olhar da Gabi Guzmão. Foi por aí que eu fiquei pensando, sabe? Quando esse papo de rede, né, que fiz essa associação que me levou a pensar muito sobre o tempo e pegando gancho aí na conversa com a Abílio, pensando nesse tempo do mito. Eu andei assistindo muito Ailton Krenak recentemente aí durante essa fase, que é um pensador incrível, e comecei a ler A Queda do Céu. Então, já tenho um interesse grande assim por narrativas indígenas há décadas e já viajei pelo Amazonas, visitei os povos ticuna. Então, eu tenho uma grande... eu sou muito contaminada por esse pensamento e essa relação com o tempo do mito, né? Que é você entrar em contato com o tempo que é anterior à contagem do tempo, e isso tira a gente da relação com a riqueza de acumulação e coloca a gente mais em contato com a riqueza de presença. Então, essas coisas foram me conduzindo também para um pensamento, fazendo uma relação com a história da técnica, e aí comecei a pensar no que são os fazeres que se ligam a rituais e a objetos mágicos, e como a criação dos povos indígenas com quem eu já tive algum contato, seja de presença ou de leitura e tudo mais, né? São os ticuna, os runicuim, os dessana, eles têm uma relação direta com a criação, a criação. E a criação de mundos como uma coisa assim que é ligada à forma como você se conecta, como você se contacta e vive uma questão da cosmologia, e como a Terra, que isso eu acho uma das coisas mais belas, assim, o que nós, né, me colocando no meu lugar de fala de povo da cidade branco, povo da mercadoria, como o Ailton Krenak, como o Copenau fala, que a gente é o povo da mercadoria, e a gente né? E esse povo da mercadoria quer pegar as pedras preciosas, o ouro,
e tirar isso debaixo da terra para fazer o quê? A gente não vai comer esse troço. E para os índios, a riqueza disso é que isso fique por baixo da terra e a terra vem por cima. Então, essa relação com a gente querer desencobrir aquele troço para pegar o que está embaixo, para usar, e a gente vem com escavadeiras e não sei o quê. E aí entra de novo numa conversa de técnica e produção e dessa questão da técnica do Heidegger. E a gente quer desencobrir, vai com a técnica, devora tudo. E essa questão da relação deles com a técnica, muitas vezes é absolutamente conectada com questões da vida e da energia, da criação, e os símbolos vêm nos objetos. Então, a gente tem tramas dentro da cestaria, a gente tem tramas incríveis que fazem desenhos que se conectam com a cosmologia. E aí você tem também a tecnologia de cura, que é através das ervas. E esse assunto todo, acho que faz um contraponto muito bonito com esse dilema todo, né? Então, eu quis trazer esse assunto para a gente. Uma bela perspectiva, Gabi. Uma belíssima perspectiva, quem sabe, uma alternativa. Acho que o complicado é a gente conseguir resgatar ou recuperar esse caminho que é ontológico também, né? Porque a gente está tão atravessado por outras coisas, mas é uma visão tão poética que eu acho que todo mundo que está te ouvindo está absolutamente encantado. Mas, Alê, eu vejo que a conexão com isso não é uma conexão do ponto de vista místico, metafísico, não. É uma conexão direta que a gente tem que fazer, inclusive de um ativismo, porque isso, o desespero do meio ambiente que a gente está vivendo faz parte disso. Então, assim, queimadas de desmatamento, garimpo, tudo que a gente vive hoje, por essa estupidez do desespero do acúmulo e da relação entre riqueza e capital, eu acho que é o que o Ricardo aí pode agora engrenar falando, porque a gente está tomando na lata, a gente está tomando... eles falam, dentro de conversas quase proféticas, mas naturais, que a gente ia passar por isso, porque é óbvio para quem tem algum tipo de clarividência, não a clarividência, não, clareza, de olhar a cagada que a gente está fazendo e entender que isso tem uma consequência. E a gente está recebendo agora o ondão tsunami em resposta ao que a gente vem fazendo aí há décadas, séculos. Maravilha. Vamos aproveitar a sua deixa de... Rapidinho. Vou pegar aqui e vou passar ela adiante. Porque, assim, isso que a Gabi estava falando, eu acho muito interessante, né? Que a gente tem essa impressão de que eles são povos sem técnica, né? Mas isso está totalmente errado, né? Eles são povos que têm as suas próprias técnicas e as técnicas têm a ver com o modo de construção de mundo. E aí eu achei isso interessante também pensar, porque você também falou no Heidegger, e tem um filósofo que ele usa bastante o Heidegger hoje em dia, é um filósofo contemporâneo chinês, e está trabalhando agora em outros lugares no mundo também, que é o Yuki Hu, e ele criou essa ideia de cosmotécnica, em que ele diz que toda técnica é uma forma de construção de mundo. E aí ele tem toda a análise dele sobre a China, em que ele quer meio que pensar como que a técnica, pelo pensamento chinês tradicional, ela tem uma pegada muito diferente da pegada que a gente desenvolveu, né, nessa modernidade europeia, e que ele está tentando aproveitar a partir daí para pensar outras coisas. E tem grupos que estão trabalhando com ele para usar essa ideia de cosmotécnica também para pensar qual seria a cosmotécnica ameríndia, qual seria a cosmotécnica africana. Então, existe uma pesquisa disso, assim. E para passar a bola, né, a técnica, né, ou até a cosmotécnica euromoderna, né, como o Heidegger coloca, é aquela que pegou todas as coisas do mundo e colocou como recursos a serem explorados. Então, de repente, tudo se torna um recurso e essa técnica vai explorar essas coisas, né? Eu acho que essa é a deixa para a gente pensar o que raios nós estamos fazendo com essa técnica e o que nós deveríamos estar fazendo. Enfim. Ok, Matheus. Vamos então começar a pensar, antes de passar para o Ricardo, mas já introduzindo o tema do meio ambiente aqui, eu gostaria de vir com mais um fato ou fake para vocês. Muito difícil esse fato ou fake, saber se é fato ou saber se é fake, né? Que é o seguinte, a gente vem com notícias um tanto absurdas, mas assim, né?
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o governo deveria aproveitar a pandemia porque ela era uma oportunidade para ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando todas as normas ambientais. Conjunto. Fato. Esse é fato fatíssimo. Faticiérrimo. Fato da triste. Não é um fato, isso é um absurdo. Por mais absurdo que pareça, todo mundo sabe que foi aquela reunião ministerial bizonha, surreal, que nós todos assistimos, mas está aí, e eu puxei esse tema para dizer por quê. Porque a gente está vendo aí agora a tentativa de fusão do ICMBio com o IBAMA. A gente está frente a uma nova tentativa de flexibilização de meio ambiente, por exemplo, de retirar a proteção dos manguezais, né? Isso, por exemplo, já afeta bastante o Rio, não é? Porque tem muito manguezal, não só aqui no Rio, mas em Recife e outras cidades, mas que são áreas de grande interesse econômico, né? A Barra da Tijuca, por exemplo, está cheia, ali Barra Recreio, Jacarepaguá. Então, meus queridos, e a verba desse ano do Ministério do Ambiente, que já não é lá muita coisa, ela não foi usada sequer em 10%. Nós estamos no meio da maior queimada de Amazônia e Pantanal e não usaram sequer 10% das verbas de proteção. Então, vamos passar a bola para ele, que pode falar isso melhor do que a gente, que é o nosso convidado especial, um engenheiro, professor da Unesp e especialista em gestão ambiental, Ricardo Gabay. Queridão, obrigado por estar aqui com a gente. Comece por onde você achar que é o melhor. E meus amigos, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E o tema realmente é quente, né? O tema está quente, literalmente. Nós passamos umas semanas aqui, ultimamente, que, pelo amor de Deus, o que foi isso? A pessoa que fala que não acredita em aquecimento global sentiu a temperatura dessa aqui. Isso está normal? Isso não está normal, gente. Isso está acima da média. Se você pegar os dados meteorológicos, se vocês pegarem dados das medições da temperatura média do planeta Terra, existem esses dados, são dados científicos. A temperatura está aumentando, certo? Ela vai aumentando bonitinha, assim, depois da Revolução Industrial, ela vai na crescente mesmo, com alguns picos e tal. A temperatura está aumentando, gente. E a queimada está acontecendo. A queimada é um crime ambiental que está acontecendo. Existem imagens de satélite, existe filmagem, existe tudo quanto é tipo de prova. Fumaça chegando. Teve uma época que estava aqui, semanas atrás, que chegou fumaça aqui em São Paulo, fuligem mesmo na atmosfera daqui de São Paulo. Eu olhei pela janela aqui, estava uma fuligem, uma névoa completa de fuligem, vindo do Pantanal, certo? Como é que se pode negar o que está acontecendo? É uma realidade. Eu vou começar com o ponto que isso é uma realidade, está acontecendo, estão realmente incendiando todos os biomas brasileiros. Nós temos 6 biomas, certo? O maior deles tem a Floresta Amazônica, tem a Mata Atlântica, tem o Pantanal, tem o Cerrado, tem a Caatinga e tem os Pampas, certo? O Pantanal já bateu recorde histórico de queimada, de área queimada, só esse ano. E o ano nem acabou, ele já bateu o recorde de anos anteriores, entendeu? E assim vai, o Pampas também bateu recorde, a Amazônia está batendo recorde de focos de queimada. Pontos, origens, focos de queimada, é o número recorde. Enfim, o que mais para começar do que essa bomba de calor aí? Olha, uma das perguntas é logo uma declaração também do presidente recente, que ele disse que aquelas queimadas que estão acontecendo, aquele fogaréu que a gente viu aí, são naturais, né? São naturais, tá ok? E também que boa parte deles, os que não eram naturais, eram produzidos por caboclos locais. A gente sabe, pelo menos, eu acho que a maior parte de nós sabe, que quem mais cria fogaréu ali é o agronegócio, né? Quem é que tem interesse nesse fogaréu? Como é que pode o povo ribeirinho, o povo indígena, ter interesse em causar incêndios em proporções gigantescas? Se você for pegar a mancha dos focos de queimada, isso nem vai coincidir com onde estão os povos indígenas, que estão cada vez mais confinados e assassinados, inclusive. Isso não faz o maior sentido. É a floresta inteira. Se você olhar o mapa de calor hoje, uma foto do satélite da NASA hoje, mapa de calor, você vai ver que está sendo
completo. Isso é um sistema, isso é um crime organizado, arquitetado entre pessoas que têm um interesse direto nessa queimada, nesse desmatamento, que é o agronegócio, sim. E, em segundo lugar, para não esquecer também, garimpo irregular. Sabe? Representantes desse governo andaram se reunindo com grileiros, garimpeiros irregulares, e teve reunião fora da agenda, reunião extraoficial com esse tipo de gente, reunião extraoficial com agronegócio, lá nos estados onde eles realmente são muito fortes, inclusive politicamente. Certo? O que é isso? Isso está tudo arquitetado. Depois vem aquela reunião lá do passar a boiada, aí começa a interferir no CONAMA, começa a interferir em legislação. É um negócio arquitetado. E uma das características desse governo é justamente essa coisa da informação, sabe, da desinformação, da informação distorcida. Então, tem que inventar ali um inimigo fictício, tem que inventar uma desculpa furada, vamos tirar o foco, bora fazer uma piadinha. E assim que o cara fica na frente ali fazendo essas conversinhas para o boi dormir, né? E é lógico que isso é uma mentira cabeluda. Ricardo, antes eu queria falar das chuvas lá também, de como mudou o ciclo de chuvas, mas antes eu queria dar um alô aqui para o pessoal também que ainda está chegando, além da própria Ângela Bittencourt, que está se manifestando aqui bastante. Tem a nossa querida Lorena Sender, que chegou há pouco, Suzy Thompson, a Luciana Vaz, tem mais gente chegando aqui, tem bastante gente no chat. Então, podem mandar também perguntas ou dúvidas aí que a gente tenta responder na medida do possível. Agora, Ricardo, a gente está muito espantado com o que aconteceu no Pantanal. Queimou muita coisa, a fumaça chegou aqui para o Sudeste. E às vezes as pessoas não entendem que esse é um grande sistema, que inclusive a Amazônia também abastece, entre aspas, a chuva que chega no Pantanal. É um sistema só. Então, na medida em que a Amazônia é desmatada em grande porte, isso afeta o Pantanal, que acaba afetando todo o resto também, né? Na verdade, esse sistema das chuvas, ele irriga toda a nossa América do Sul, né? Todo o nosso país, na verdade, é abastecido em termos de chuva por esse movimento de massas atmosféricas que vem lá da Amazônia. Na verdade, aquilo ali é um encontro entre ventos que vêm do oceano, que vêm do norte ali, ventos alísios, que se chama, com a umidade que sobe da floresta. E que umidade é essa? Essa umidade é a evaporação da água, tanto da água superficial, certo? Que são os rios ali, lagos e tal, que evaporam, a umidade do solo e a evapotranspiração. Essa evapotranspiração significa o quê? É uma forma de respiração da planta onde ela transpira a umidade, certo? Esse movimento da evapotranspiração está absurdamente prejudicado por causa do desmatamento, né? As áreas cobertas por vegetação estão sendo devastadas e, com isso, o volume de água evapotranspirada para a atmosfera foi drasticamente reduzido. E é isso que nós estamos presenciando agora, esse recorde de seca aqui, esse calor absurdo. É uma secura absurda, falta de chuva. E a explicação é essa. Justamente essa massa, quando se encontra, então, essa umidade que subiu da Amazônia, se encontra com esses ventos que vêm do norte, isso torna realmente o que chamam, né, de rios voadores, né, que são nuvens que formam verdadeiros corredores de umidade, e esse corredor passa pelo Pantanal, irriga o Pantanal e continua passando, trocando umidade com o ecossistema e chegando no Sudeste. Então, a falta de chuva que nós tivemos está associada diretamente a isso. Ok, Ricardo. Temos o nosso Ilmar Carvalho também, direto de São Paulo, mandando notícia aqui. Bem-vindo também, Ilmar. Bom, viciado em várias... Viciado sim, mas que ataca de YouTube e companhia. Ricardo, vou pedir para você segurar aí, para a gente passar para outro ponto, que a gente está um pouco avançado na nossa hora hoje, que a gente começou um pouquinho atrasado. E, conforme for, a gente volta para esse tema, e você já está convidado a retornar com a gente aqui no Fuzue, numa semana próxima, aí, para a gente retomar essas questões que são profundas e que parecem sem solução, porque o governo não tem manifestado nenhum interesse e a gente, como sociedade civil, às vezes parece que, né, tem algum caminho para a gente fazer uma mudança, tentar alterar esse projeto que está aí?
Mas o primeiro caminho é a gente ter consciência do voto, né? Essa é uma primeira arma, é votar em gente que tem proposta, que entende a importância da saúde humana, a importância da salubridade do meio ambiente para a vida humana, para a qualidade de vida. Tem que ser uma pessoa que mostre claramente que tem esse tipo de visão, né? Você não pode pegar isso aí votando em cara que, poxa, não tem nem discurso, que se esconde de debate, etc., né? Essa é a primeira coisa. Tem que votar consciente. A segunda coisa é se informar com informações técnicas e não se informar por caminhos que são alvos de desinformação, de fake news, que você pode acabar cair numa armadilha de fake news. Então, procure canais de informação confiáveis, canais técnicos, revistas técnicas e jornais respeitados, né, que realmente falam coisas com coerência, que entrevistam especialistas de verdade e tal. E a terceira coisa, gente, é o seguinte: você pode também boicotar as marcas que estão associadas com essa queimadas, entendeu? Muitas fazendas foram identificadas. Eu não vou citar o nome aqui, é fácil você achar também. As fazendas foram identificadas e estão associadas a grandes marcas. Então, é o agronegócio, então vamos parar de comprar carne dessas grandes empresas aí, entendeu? Se você quer comer carne ou frango, compre do pequeno produtor, sei lá, procura uma coisa mais regional aí. Pare de comprar essas grandes empresas, elas que estão envolvidas nesse negócio. Esse é o meu conselho. Valeu, Ricardo. Muito obrigado. Aliás, a gente tem que marcar um dia para conversar sobre Sleep Giants, um movimento que vai nesse caminho também de boicotar empresas que apoiam fake news e outras coisitas mais, né? Ricardo, obrigado. Obrigado mesmo, Ricardo Gabay, professor da Unesp, especialista em gestão ambiental. A gente vai voltar, se não hoje, mas outro dia você está convocado aí a participar. E agora a gente pensando nesse sofrimento que a gente tem passado, não só de calor, mas de política, um dos setores que mais também sofreu nesse período de pandemia e isolamento social, com certeza foi o setor cultural, né? Artes e cultura que vive, né, do teatro com as casas cheias, os shows. Isso até agora não voltou à normalidade, tão cedo não deve voltar. Mas como a criatividade faz parte da arte, tem novidade chegando, tem dramaturgia se inspirando, tem dramaturgia no Instagram, que é assunto para o nosso ator, jornalista Marcelo Lino. Pois é, gente, o Instagram, além da paquera que a Camila falou, além de poder publicar fotos sunga ou biquíni com mensagens de autoajuda, também serve, né, para você mostrar o seu trabalho como ator, como atriz, como dramaturgo. E surgiu no Instagram a dramaturgia. Naquele espaço pequenininho, vários artistas estão mostrando seus trabalhos como roteiristas, como autores, como atores. Eu vou citar um deles, porque esse rapaz ele conseguiu um sucesso assim incrível com algo muito simples. O nome dele é Pedroca Monteiro, e o Pedroca cadeira, porque ele falou que ele acordava durante a pandemia sem ter o que fazer, triste porque ele não podia trabalhar, ele estava com alguns programas de televisão. O que ele fez? Ele foi para o Snapchat e começou a pegar filtros e criar personagens de brincadeira e tal. Aí colocava um, colocava outro. As pessoas gostavam, curtiam. Pedro começou a criar histórias esses personagens. Um filtro, usando o filtro do Snapchat. E criou o Ivanildo e criou a Letícia. O Ivanildo é um cara super gente boa, super querido, que ainda é apaixonado pela ex-mulher dele, a Letícia, que é quem ficou com as crianças. Aí o pessoal, faz mais. O que o Pedroca fez? O Pedroca criou uma dramaturgia, uma novela com personagens usando. Então, todos os dias, ao meio-dia, tem uma cápsula nova, porque não é episódio, acho que se chama cápsula, é cápsula que se diz, sobre esses personagens incríveis, que eu não quero dar spoiler, nem estragar a surpresa, né, adiantar a história, mas, por exemplo, você tem, além do Ivanildo e a Letícia, você tem a minha favorita, que é a Carol Priscila.
Carol é uma cantora de MPB que vai ter sucesso fazendo a sua live. Só que ela espera e ninguém chega. Então, será que chegou alguém? Gente, espera aí que o povo está chegando. Espera aí que o povo já está chegando. Será que chegou alguém? Não chega ninguém. A única pessoa que aparece na live é Samantha. E as duas se apaixonam. Vivem uma tórrida história de amor, não podendo se encontrar, porque ainda estão na pandemia, mas ficam apaixonadas. A Samantha vira fã da Priscila, e a Priscila compõe a música Solidão Galopante. Essa história fez tanto sucesso, gente, que agora Lulu Santos regravou Solidão Galopante, fez um vídeo que está postado lá no Instagram do Pedroca. Adriana Calcanhoto convidou a cantora criada por Pedroca para ir no show dela com a namorada, inclusive. Pedroca tem fãs como Caetano Veloso, Marcelo Adnet, Tereza Cristina, quer dizer, um rapaz com a coisa mais simples que ele tinha, né, para fugir um pouco daquela solidão, para se conectar com os amigos, conseguiu milhares e milhares de fãs. Eu achei isso incrível e é uma solução para muita gente. Solidão Galopante, para quem quiser ouvir, está no Instagram, tá? Instagram não, desculpa, está no Spotify, todo Spotify. O endereço do Instagram do Pedroca, da mini novela, é @PedrocaPedroca. Tenho certeza que você vai se apaixonar, vai virar fã. Uma amiga minha falou, Marcelo, vai lá, é legal. Eu falei, cara, mas é estranho aquele filtro, aquela voz estranha. Resultado, eu sou viciado na mini novela, virei fã de Pedroca Monteiro. Parabéns, Pedroca, e parabéns para todo mundo que está fazendo dramaturgia no Instagram. Para o povo maravilhoso que é o povo brasileiro, o povo criativo, um povo legal que, apesar de tudo, apesar de pandemia, consegue fazer arte nesses tempos difíceis. Eu queria dar um último aviso. Não posso falar sobre o que é isso. Janete foi abduzida. Eu só sei o seguinte, a propaganda, o cachê para propagandas externas aqui está no valor de R$20 mil. Eu acho que o Marcelo já levou uns 30, que já deu até endereço completo do programa. Depois a gente vai conversar desse ratatá aí. Meus queridos, não tive jabá do Pedroca, não tive jabá, hein? Não tive. Olha só, nós estamos chegando aqui perto do final do Fuzuê. Hoje a gente já passou um pouquinho do horário. Falamos de Dilema das Redes, falamos de Pantanal, falamos de meio ambiente, falamos de ferida narcísica, falamos de artes nativas dos povos indígenas, dos povos originários, falamos de humor na rede. Semana que vem tem mais, mas antes de ir embora, a gente não podia ir embora sem dar dicas, meus queridos, de filmes e séries para vocês que passam a noite, às vezes a madrugada, às vezes no final de semana só, passando aquelas sinopses da Netflix e da Amazon. E depois você vai dormir sem ter visto nenhum filme, porque aquelas sinopses não dizem nada a ninguém, você fica atormentado e vai dormir sem dica boa. A gente aqui vai dar rapidinho dicas para vocês de filmes e séries para você acompanhar, são dicas certeiras, absolutas, excelentes para você acompanhar no seu final de semana. Então vamos lá, vamos começar pelo nosso querido Matheus Ferreira. Começar assim já? Caramba, me pegando desprevenido. Não, mentira, eu já tinha pensado. Mas enfim, uma série que eu pensei em recomendar, que é para ficar mais para a parte de humor, é um desenho, na verdade, que é uma coisa muito, muito louca que está no Netflix, chamado Midnight Gospel. A história é uma doideira total, acho maravilhoso, que é um futuro assim meio longínquo, o desenho é todo meio surrealista, e eles têm uma ideia muito interessante e esquisitíssima, que o cara já tinha um podcast que ele entrevistava pessoas para falar de temas de misticismo, de liberação de drogas, experiências extracorpóreas e não sei o quê. E ele vai e faz um desenho em cima das entrevistas do podcast dele. Então é uma coisa interessantíssima, muito louca e muito legal.
Bacana. Falou de misticismo e viagem, a gente lembra logo de Lélia Carvalho, que também está acompanhando a gente, não é? Está por aí, Eliane Caldas, Carol Greter e outras pessoas. O Ricardo já deu ok para a sua indicação ali, Matheus, então o negócio deve ser bom. Vamos para Vamos para o Abílio. O Abílio Alves está quieto há muito tempo. Fala, Abílio, uma boa indicação aí para a gente. Abílio está mudo. Essa indicação foi ótima. Essa foi bom para a próxima. É um filme mudo. Ele ainda não percebeu que não está sendo ouvido. É um filme do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Ainda não ouvimos o Abílio, não está com o microfone fechado. O artista que ele está indicando. Agora sim. Agora sim, olha só, me distraí. Eu estava acompanhando a dica do Matheus e concordando com ela e acabei não abrindo meu microfone. Então, eu vou prestigiar o cinema sul-americano, né, o cinema chileno. Eu indicaria hoje o Ninguém Sabe Que Estou Aqui, do Gaspar Antillo, com uma atuação fantástica do Jorge Garcia. Não sei se vocês viram esse filme, mas eu recomendo. Tá. Valeu, Abílio. Obrigado. Acho que você roubou a indicação da Camila Vaz. A vida é assim. Não vou nem para ela para dar tempo para ela. Vamos para Gabi Guzmão, então. Gabi, velocidades. Aí diga aí a sua dica. Eu indico Pequena Miss Sunshine. Especialmente, cara, para esse negócio da modelos de beleza, tal. O filme é lindo, lindo, lindo. Muito bom, Gabi. Tirado do fundo aí do baú. Vamos para o nosso querido Ricardo Gabay, que também é baterista. Semana que vem ou a outra ele vem aqui dar uma canja também. Ricardo, uma indicação de filme aí, você que está sempre pedindo indicação também. Eu acho que eu vou indicar a série, né? Que foi a última que eu gostei de fato, que foi o The Man in the High Castle, que está na Amazon Prime lá, que realmente é interessantíssima, futurista, com coisas de física moderna, e interessante. E com a história, o background todo da Segunda Guerra ainda para completar essa... Eu gostei muito. Bacana, Ricardo, é uma boa história que prevê, né? Conta como seria o mundo se os nazistas tivessem vencido a guerra. O negócio vai depois desenrola de um jeito ali impressionante. Marcelo, você já fez a sua indicação já, Marcelo? Ainda não. Quero indicar. Porque as pessoas estão aqui, as pessoas estão perguntando, o Marcelo indica série boa, Marcelo indica boas séries. Não vou, o Marcelo vai falar agora não. Camila Vaz. Indicar a que o Billy indicou, porque eu queria ser cabeçuda, adorei o filme, achei o filme maravilhoso. Aí eu falei, vou fazer a cabeçuda lá. Aí vem a Billy, acaba comigo. Mas eu vou indicar também uma série maravilhosa. Não dá pra ser cabeçudo com vocês, gente. Vocês roubam muito aí o negócio da cabeçudinha. Olha só, vou indicar uma série maravilhosa chamada A Maravilhosa Senhora Mason. É a história de uma mulher, de uma esposa que vira comediante na década de 50. E ela tem só vou dar um spoiler que é maravilhoso, ela tem um ritual antes de subir no palco, que ela vira e fala assim, tetas pra cima, e ela sobe no palco. E aí o show sempre dá certo. É maravilhoso. E é uma série da Amazon, são 3 temporadas. É incrível. É incrível. Show de bola. Então vamos agora para ele, que tem sido requisitado aqui por várias pessoas. Fábio Braga está indicando também Toque Toque no Netflix, é uma comédia muito boa sobre as pessoas que têm transtornos obsessivos compulsivos e que se encontram lá na entrada do consultório. Vale a pena conferir mesmo, é bem divertido. Então vamos agora para quem está sendo solicitado para dar dicas de séries. Vai, Marcelo Lino. Inclusive o Toque Toque foi em cartaz na Argentina durante anos. Acho que é um dos maiores sucessos da peça na Argentina. Na Argentina, a minha dica é de um filme que é uma coprodução entre a Argentina e a Espanha e chama O Cidadão Ilustre. É um filme sensacional e todo mundo que me pede dica de filme da Netflix, o primeiro filme que vem na minha cabeça é O Cidadão Ilustre. É um filme com Martínez, que ganhou o Leão de Prata em Veneza. E se eu falar mais sobre o filme, vai estragar a surpresa, porque é sensacional, gente. O Cidadão Ilustre, não deixe. Olha, muito bom mesmo o filme, acho que é um dos melhores filmes do ano. E eu vou deixar minha dica aqui também para vocês, que é um filme que tem tudo a ver com o tema que a gente levantou aqui hoje sobre o Dilema das Redes,
que é um filme polonês chamado Rede de Ódio. É um filme de um jovem também que fica ali meio numa certa marginalidade, no sentido de estar à margem da sociedade. Ele tem uma família que tem que pagar a universidade para ele, mas ele é visto sempre assim meio no escanteio, né, da sociedade. E isso ele acaba sendo chamado para trabalhar, inclusive, em campanhas políticas. E aí vocês têm que ver o resultado. Rede de Ódio. Meu pessoal, a gente passou um pouquinho da hora, mas semana que vem a gente está aqui de volta com o segundo episódio do nosso querido Fuzue. Semana que vem, quinta-feira, a gente está de volta às 9h30 pela página do Facebook, começando às 9h30 mesmo. O Facebook hoje enganou a gente um pouquinho. Quero agradecer a presença de todos, o Manuel Viana, Lorena Sena, Luciana Vaz, o Mar Carvalho e tantos outros que a gente já conversou aqui. Quero agradecer em especial ao nosso convidado, Ricardo Gabay. E agradecer a presença de todos. Semana que vem tem mais o quê? Tem mais Fuzue. Então, meus queridos, obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Valeu. Ó, o Fuzue. Semana que vem tem mais. Tem, gente, volta. Isso. Afinal de contas, a vida termina assim. É meio que sem esperar mesmo, não é isso?